Olá, eu sou Janaína Sporidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um checklist para você poder ensinar leitura em sala de aula. A gente fala muito, quando eu digo a gente, eu digo assim, o pessoal de pedagogia fala demais que a criança não consegue entender os textos aí no terceiro, quarto, quinto ano e beyond, né? E além. Mas o que se trabalha em leitura nesses anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto? O que o professor sabe sobre isso? Daí eu fiquei pensando, será que os professores têm um checklist do que envolve você ensinar leitura? E daí surgiu esse vídeo aqui, que é o checklist sobre leitura, né? Então, checklist de como ensinar leitura na escola, para você saber se você domina todos os elementos que são precisos aí para realmente ensinar a criança a aprender a ler, né? E quando eu falo aprender a ler, gente, eu não estou falando de decodificar, tá bom? Decodificar é quase que uma memorização e ela não traz todos os elementos da leitura. Então, você falar que você fica feliz de terminar o primeiro ano, a criança está juntando letrinha, isso minimiza demais o trabalho do professor e desvaloriza, né? Na verdade, vai contra o seu trabalho. Um professor que diz isso não tem consciência do quanto ele está deturpando o trabalho de leitura em sala de aula, né? Uma pessoa que não tem competência para. Então, é bom você ter o checklist e entender que ler não é decodificar. Decodificar faz parte do processo, mas não é a parte mais importante da leitura, né? Aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo com pessoas que possam se beneficiar da informação. E vamos lá, vamos pensar assim, por que eu preciso ter um checklist de leitura? Mesmo porque até as crianças, quando elas aprendem, elas precisam saber por que elas estão aprendendo, senão não tem motivação, né? O checklist, ele tem a intenção de ir muito além de ajudar o professor na escola. A gente quer que você organize melhor o que você ensina sobre a leitura, então, tendo consciência do processo de ler, tendo consciência do que esse processo de ler envolve, faz com que você tenha melhor organização do que o aluno já cumpriu e o que você precisa trabalhar. Então, essa consciência ela vai fazer com que você perceba o que é necessário para o aluno. Por quê? Ler, gente, o próprio pai do aluno também sabe ler. Não é porque o pai sabe ler que ele está apto a ensinar a criança a ler. E não é porque o professor lê que ele está apto a ensinar a criança a leitura. Esse professor só estará apto se ele tiver compreendido como essa leitura funciona. Porque eu só consigo ensinar algo para alguém quando eu compreendo como funciona. E a leitura, ela é muito mais abstrata que a escrita. Porque a escrita é uma coisa mais concreta, você consegue ver a escrita da criança se desenvolvendo. Tanto que a gente tem aí a sondagem, né, de hipóteses de escrita exatamente por causa disso. Já a leitura, ela é um pouco mais abstrata e é difícil de você identificar se você não sabe como ela se desenvolve e o que você precisa olhar, né? Então, a pedagogia não prepara o professor para isso, é um fato, mesmo porque a própria pedagogia não entende como isso funciona, né? Para você entender a leitura, você precisa se aprofundar na parte pedagógica além da graduação. E por isso que a gente tem aí esse checklist para você pensar, porque se você não sabe para onde você precisa ir, você não sabe onde você vai começar. Então, sem ter um checklist, você não consegue entender o que você ainda não sabe. E você só vai procurar ajuda para poder melhorar a sua prática pedagógica quando você entender para que serve e de onde você deve partir. E isso vai tornar o seu trabalho mais profissional. Saber identificar as coisas da leitura vai tornar o seu trabalho mais profissional. Então, eu já vou trazer o checklist para vocês. Esse checklist ele é composto por 4 itens. Eu não coloquei as estratégias aqui porque eu pretendo fazer um outro vídeo sobre, tá? Mas é um checklist sobre o que é necessário para você ensinar leitura para o aluno, antes das estratégias ainda.
São 4 coisas, gente, mas eu vou explicar apenas 3 delas aqui no vídeo, né? Enquanto informação. Porque a quarta coisa, ela é muito aprofundada e como a gente tem aí um público muito variado nos vídeos, né? Eu não vou entrar em maiores detalhes na quarta, mas eu vou informar vocês que ela existe, o que é mais importante, porque se você sabe que existe, depois você pode pesquisar sobre ou ir atrás se você for uma pessoa motivada no trabalho que quer valorizar a sua carreira, né? O checklist eu já trouxe inteiro aqui. Para a gente poder ensinar a leitura, a gente tem que conhecer os 2 pré-requisitos da leitura, os 4 processos leitores, as 4 hipóteses de leitura. E se você quer se aprofundar no ensino de leitura, você tem que entender como ela se desenvolve no cérebro. Por isso que eu falei que o quarto eu não ia tratar nesse vídeo, porque é uma coisa um pouco mais pesada e requer que o professor tenha alguns conhecimentos prévios, né? Então eu vou só mencionar para você saber que existe. Vamos começar dos pré-requisitos da leitura? Bom, a gente tem 2 pré-requisitos leitores. Então, a gente vai trabalhar numa base 2, 4, 4, tá? É que nem futebol, gente. Tem a estratégia, para você lembrar. 2, 4, 4. São 2 pré-requisitos, 4 processos, 4 hipóteses. Simples assim. Nem é muita coisa de cada um, né? Os pré-requisitos de leitura são a consciência fonológica, porque para que eu possa ler, eu preciso trabalhar com sons, né? Então, eu preciso identificar os sons, para quando eu for ler, eu saber que som é aquele, né? Se eu, por exemplo, troco o P pelo B na leitura, eu não vou conseguir identificar o significado da palavra, né? Isso é uma das questões aí da consciência fonológica. Ela vai trazer um pouquinho de interpretação, mas antes mesmo da interpretação, ela vai ser um pré-requisito para o primeiro processo leitor. Lembra que são 4 processos? O primeiro é o reconhecimento. Vamos ver quem vai lembrar do reconhecimento quando eu estiver no próximo slide. Então, a consciência fonológica, que é esse trabalho com sons, com rima, com aliteração, com letra inicial, letra final no sonoro, não é no papel, é no sonoro. Lembrem, leitura abstrata. Vai fazer com que quando o aluno for treinar a leitura, ele tenha mais domínio de sons. Quanto mais domínios de sons, mais fácil vai ser reconhecer o que está escrito, né? Então, isso é um pré-requisito aí, leitor. E o segundo pré-requisito, que são 2, lembra? É saber a letra cursiva desde o primeiro ano, né? A letra cursiva vai trabalhar com ligaduras, e as ligaduras elas serão necessárias para 2 processos leitores. Lembra que eu falei que a consciência fonológica vai trabalhar com o primeiro processo leitor, que é o reconhecimento. A letra cursiva vai trabalhar com os 2 próximos processos leitores, que vão ser a compreensão e a fluência. Por quê? A letra bastão, gente, ou a letra imprensa, ela tem espaços entre as letras. Então, eu escrevo uma letra, dou um espaço. Escrevo uma letra, dou um espaço. Elas não têm a ligadura. Essa ligadura e o fato de você começar uma palavra e só tirar o lápis do papel até no final dela, faz com que a letra cursiva ative o hemisfério direito do cérebro. A letra bastão e a letra imprensa ativam o hemisfério esquerdo. A letra cursiva, ela ativa hemisférios direito e esquerdo. Então, ela faz uma conexão. Para que eu possa ter fluência leitora, eu preciso que o meu aparelho de ler, que é o cérebro, ele tenha uma ativação no hemisfério direito, que vai ajudar na compreensão e fluência. Para que ele fale o tico com o teco, sabe? Ele tem que ligar o tico com o teco para que eles possam funcionar aí, ler compreendendo, sabe? A gente tem, inclusive, professores adultos e em outras áreas também, não só professor, que não conseguem ler compreendendo, porque isso não foi ativado na idade certa, né? É possível ser ativado depois, mas a idade que mais está florescendo isso é entre 6 e 7 anos, por isso que eu falei primeiro ano.
Porque quando a gente deixa para o segundo, você cria todo um código leitor na cabeça da criança, decodificador, na verdade, porque não é leitor. E quando você vai apresentar a leitura, é como se fosse outro idioma. Por isso que é errado você começar no segundo ano a letra cursiva. E se você quiser discutir comigo isso, eu vou pedir de coração que primeiro você assista a todos os vídeos de letra cursiva que eu tenho no canal, para depois começar a discutir. Porque provavelmente aquela discussão, né, que você vai ter são coisas que eu já respondi ali e a gente não gosta de ter trabalho, né, gente? É muito burocrático. Então, primeiro se informe para depois comentar. Porque letra cursiva é um tabu no Brasil, né? Por isso que eu tô falando. Hoje um pouco menos, graças a Deus, né? Que as pessoas estão mais conscientes. Então tá aí, ó, pré-requisitos de leitura, ok. Vamos para os processos leitores. Esses dois, gente, pré-requisito e processo leitor, não tem discussão. Qualquer professor básico precisa saber essas duas coisas. Se você quer avançar, você vai para a hipótese, se você quer se aprofundar, para como se desenvolve. A gente tem 4 processos leitores, lembra? O reconhecimento, a compreensão, a fluência e a motivação. Os 4 são trabalhados a partir do leitor ali emergente, né? A partir de quando a criança está assim, emergindo na leitura, eu já trabalho os 4 de uma vez. Mas só que, logicamente, primeiro eu vou trabalhar com mais foco no reconhecimento, mas com os outros de apoio. Depois eu vou trabalhar com mais foco na compreensão, com os outros de apoio. Fluência e motivação de apoio e reconhecimento também, porque eu vou aprofundar esse reconhecimento. E assim por diante. Esses processos leitores, eles precisam de pré-requisitos, como eu falei. No reconhecimento, a gente precisa ter trabalhado consciência fonológica com a criança antes. Na compreensão e na fluência, precisa ter a letra cursiva antes. E a motivação requer estratégia pedagógica, que não é nosso assunto do vídeo, né? Então, eu não vou trabalhar com isso. Mas, basicamente, o reconhecimento vai ter alguns itens, tá? Vou falar aqui para vocês. Peraí. Só um minutinho, gente. Eu vou até falar para vocês, ó, não é uma coisa assim, é porque a criança está reconhecendo a letra, já está ótimo. Não é assim que funciona, tá? O reconhecimento, ele tem 6 itens a serem trabalhados. A consciência fonológica, o princípio que é o pré-requisito, princípio alfabético, decodificação, estudo de palavras e vocabulário visual. Então, vejam que vai muito além do decodificar, mesmo esse processo de reconhecimento. O decodificar, gente, ele vai ser um pedacinho do reconhecer. Por isso que eu falei que o professor que fala que se para ele, se a criança estiver juntando letra, tá bom, não tem a menor ideia do que está fazendo na sala de aula. Então, ou se capacita ou vai para outra série, porque ele não está pronto para o primeiro ano, de modo algum, né? Inclusive, eu preciso falar uma coisa importante, que tem rolado aí alguns vídeos falando sobre uma nova hipótese de escrita aí baseado na fase fonológica, nas fases fonológicas, que é de uma americana chamada Lina, né? As pessoas estão confundindo você, gente, não caia nessa lorota, tá? São pessoas que não sabem o que estão falando e querem audiência. Vejam que a consciência fonológica, ela está ligada à leitura. E essas pessoas, elas estão picareteando aí que a consciência fonológica vai substituir a sondagem de escrita. Não vai. Porque sondagem de escrita tem foco na escrita e sondagem de fonológica tem foco na leitura, no reconhecimento leitor. Não tem foco na compreensão, fluência e motivação, tá? Então, ele vai fazer uma sondagem de um primeiro processo leitor. Vejam como é bem grave falar que uma coisa vai substituir a outra. Inclusive, canais que têm o nome de alfabetização no título, né? Alfabetize já, essas coisas assim. Parece que foi uma campanha política, né? São pessoas que não sabem o que estão falando, pelo amor de Deus. É um professor que quer ele quer se lançar na internet às custas de péssimos profissionais aí, ou profissionais pouco orientados, né? Porque não faz sentido você falar que uma coisa fonológica vai substituir uma coisa de escrita. Fonológico, leitura, sondagem de escrita é escrita.
No cérebro, a leitura ela faz uma rota totalmente diferente da escrita. Então, não faz sentido eu ter a mesma sondagem para as mesmas coisas, entende? Então, cuidado com o que te falam da Lina, porque primeiro que é outro idioma, e segundo, que são fases fonológicas. Elas só tratam do reconhecimento leitor. Vai ficar manco na compreensão, fluência e motivação. Então, essa consciência fonológica, ela vai dar conta de todos esses processos de reconhecimento, mas não vai dar conta do restante, tá? Então, cuidado com o que você ouve. Fica aí o alerta para vocês. A compreensão é quando você já dominou aí todos esses itens de reconhecimento, vocabulário visual, princípio alfabético, decodificação. Veja, decodificação, um grão de areia no mar aí da coisa, né? E daí a gente vai para a fluência, quando a gente vai trabalhar a velocidade, a precisão da criança na leitura. E a motivação, ela vai depender aí desde o início do quanto que o professor motiva essa criança. E cheque aí nos processos leitores. As hipóteses de leitura, a gente tem 4 hipóteses de leitura, que são essas daí que eu coloquei aí. Emergente, inicial, transitório e fluente são os estágios leitores. São os mais reconhecidos aí por enquanto, a gente não tem uma outra nomenclatura, graças a Deus, porque quanto mais nomenclaturas que você tem, mais picareta fica a coisa. Mesmo porque o cérebro ele lida com até 4 ou 5 informações. Então, se você estende para 8, 9, 10, você vai prejudicar o trabalho pedagógico. Então, é importante que se limite aí a 4, para você poder ter um foco maior e um melhor desempenho. Sobre os processos leitores, gente, eu vou pegar aqui meu livro. Os processos, não, desculpa, as hipóteses leituras. É que eu estava falando de processos antes, né? Eu vou pegar o livro que eu escrevi, que é o Neurogênese da Alfabetização. E aqui a gente tem processos não. Ih, tô com processos na cabeça. As hipóteses leitoras. Eu falo de processamentos, mas bem brevemente, né? E daí eu vou ter as hipóteses aqui, porque senão o livro ia ter 500 páginas, né? Se fosse falar de tudo. A gente vai ter o leitor emergente, lembra? Então, a gente tem aqui, dentro do leitor emergente, a gente tem fases desse leitor emergente, ó. Então, quando o leitor está emergente 1, ele lê por imagem, então, crianças muito pequenas já estão nessa hipótese, né? Pode ser inventada ou recontada essa imagem, mas deve ter relação com a base visual, né? Então, já deve aparecer aí um tipo de coerência narrativa conforme a criança conta. Na fase 2 dessa hipótese emergente, a gente tem o nome das letras, né? A criança já consegue identificar, ela olha um S e fala que é um S. Só que ela ainda não lê convencionalmente. Ela consegue localizar a letra e não me acha o A. Ela consegue. Né? Então, é um processo aí de localização que está dentro do leitor emergente. E o emergente 3 é quando a relação grafema-fonema aparece, e essa fase pode ter uma duração maior, porque é bem a fase de alfabetização. Então, vejam como não tem relação com a escrita. Em alguns momentos, né, a criança chega a ler sílabas simples. Então, o leitor que ele está lendo lá por soquinho, ele é um leitor emergente, né? Por isso que eu quis ler essa parte para vocês. Depois o livro vai falar sobre os demais. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link do livro embaixo do vídeo para você ver mais detalhes aí, caso você queira adquirir para poder compreender. Ele não fala só de leitura, tá? Ele fala de leitura escrita porque é um livro sobre alfabetização. Beleza? Mas eu quis ler para você perceber como é muito emergente você falar de decodificação. É assim uma coisa muito iniciante que vai faltar inicial, transitório e fluente depois. Uma criança de primeiro ano, ela precisa basicamente já estar no meio da hipótese aí, da hipótese inicial, e não ainda na emergente, para que ela esteja bem preparada para as próximas séries, né? Então, hipótese de leitura, ok. Agora, como se desenvolve, gente, falei que não ia comentar, tá? É só por cima. É como que isso vai acontecer no cérebro da pessoa. Então, quando eu leio, o que que ativa primeiro? É o lobo occipital. E depois do lobo occipital, ele vai para um processo de memória e depois ele vai parar no lobo aí temporal. Então, são coisas assim mais... eu quis falar os nomes, vou dar até um check já aqui. Porque são coisas mais
que precisam de um vocabulário mais rebuscado. Então, eu não vou falar nesse vídeo, porque a pessoa precisa estar preparada para esse vocabulário, senão não vai entender nada, né? Então, como o nosso trabalho é facilitar a aprendizagem para que o professor se capacite, eu vou trazer aqui para vocês o que a gente trabalhou nesse vídeo, é um resumo. Né? Se você quiser tirar foto para ter aí, como checklist fica bacana, mas se eu fosse você, eu escreveria, porque a escrita é a extensão da memória. Então, se você tirar foto, vai ficar para o celular memorizar, não você, né? E daí é ele que vai aprender, não você. Pré-requisitos de leitura, a gente tem a consciência fonológica e a letra cursiva. Processos leitores, a gente tem reconhecimento, compreensão, fluência e motivação. Hipóteses de leitura emergente, inicial, transitório e fluente. E como ela se desenvolve a questão cerebral, que eu não vou entrar em detalhes. Ah, Janaína, mas como é que eu aprendo isso? Você pode fazer o caminho das pedras, ou você pode ir direto para a loja de conveniência, que somos nós, né? O seu trabalho, se você é professor, é estar em sala de aula, se você é coordenador, é gerenciar aí os professores a parte pedagógica, se você é diretor, é gerenciar a escola. O meu trabalho é gerenciar a capacitação dos professores. Então, para isso, a gente tem subsídios aí muito baratos, a partir de R$ 6,99, que podem te ajudar nessa jornada aí, para poder começar a ensinar essas crianças a ler, porque isso é necessário, né? Nos pré-requisitos de leitura, a gente tem no nosso clube de membros do YouTube, nos membros raiz e membros Cubo Mágico, cursos que podem te ajudar. Então, por exemplo, como ensinar letra cursiva? É um curso que tem uma parte no raiz e uma parte mais avançada no Cubo Mágico. Curso Consciência Fonológica, também vai estar lá dentro do nível raiz ou Cubo Mágico, né? Então, a gente vai ter aí uma divisão entre os dois. O nível raiz é R$ 6,99 e o cubo mágico R$ 29,99. Então, se você quer se tornar membro e tiver logado aí no seu navegador no Gmail, você vai perceber que tem um botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. É só clicar nele que tem aí as opções. Mas eu vou deixar um link também junto lá com o livro do Neurogênese, embaixo do vídeo no resumo, que lá também você pode clicar e ir direto. Ah, Janaína, eu quero virar membro, mas eu não estou entendendo como que funciona. Eu vou deixar o telefone da Cirlei, que ela vai lidar com essa questão para você. Ela vai te explicar como que eu faço para pagar com Pix. A Cirlei vai te explicar. Como que eu faço para ser membro, porque não está aparecendo o botãozinho. Ela vai te explicar. Então, funciona dessa forma aí. Processos leitores, gente, dentro do nível raiz, aqueles R$ 6,99, você tem aí um curso inteiro de processos leitores para você se deliciar. Então, não tem desculpa para não saber processo leitor, porque você vai pagar menos do que a gente paga em um salgado aqui em São Paulo. Um salgado aqui em São Paulo é minimamente R$ 8, né? R$ 6,99 eu vou ter um conhecimento para o resto da minha vida e vou valorizar o meu trabalho, deixar ele mais fácil. Olha que beleza, né? Hipóteses de leitura. Vocês podem aprender sobre elas no livro do Neurogênese ou no nível multiverso. Gente, o nível multiverso é para quando você tem assim um aprofundamento maior aí na pedagogia, quando você já está assim craque, né? Então você fez lá os vídeos, as videoaulas do Raiz, fez as videoaulas do Cubo Mágico, está preparada para o multiverso. Ou, se você é formado em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, também está preparado para o multiverso. O multiverso é o último nível aí do clube. Ele tem o valor de R$ 99,99, porque eu preciso quase que estar imersa dentro do livro para poder fazer, né? Então é uma coisa assim que demanda um tempo. Para eu fazer 1 hora de vídeo, eu preciso assim de tipo 50 horas de estudo. Então ele custa R$ 99,99. Você prefere ter 50 horas de estudo ou pagar R$ 100? Bem essa troca aí. Mas tem o livro do Neurogênese que você pode adquirir também antes de ser do multiverso, né? O multiverso, ele tá aí, e você já deve ter notado que como ela se desenvolve, vai estar no nível multiverso também, né? Daí eu vou dar várias aulas sobre como funciona o cérebro, que vão te ajudar aí na sua jornada para desenvolver melhor a leitura dos seus alunos.
Se você for de clínica, eu super recomendo você estar nesse multiverso, porque ele vai ensinar coisas que você nem sonha que existem, que a faculdade nem tá, aposta bem longe de te ensinar isso. Falando isso de uma pessoa que fez pós em neuropsicopedagogia, eu não ouvi nem a ponta da agulha do primeiro slide do como se desenvolve a leitura no meu curso de neuropsicopedagogia. Foi uma coisa que eu tive que ir atrás, né? Ir atrás, fazer cursos, participar de palestras, então foi assim uma coisa, uma jornada bem intensa. Ler livros de anatomia, né? Entrar no campo da medicina, então foi bem assim, punk. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até nosso próximo encontro aqui no canal Janenes Polidori.